Então vamos lá. Vamos dividir em duas partes para falar da circulação fetal, onde a parte 1 a gente vai falar da circulação propriamente dita e a parte 2 seria as adaptações do feto ao nascer, né, no nascimento, ou também chamada transição da vida intrauterina do útero para o meio externo, para a vida extrauterina. Eu vou falar aqui rapidamente, né, da circulação normal e aí a gente faz o comparativo da circulação fetal. Então, pela centésima vez, né, vamos ver aqui essa imagem do coração. E vale lembrar que o coração do adulto, nessa imagem que está na tela, é a do coração do adulto. Ela tem o objetivo de distribuir o sangue oxigenado pelos tecidos através das artérias e extrair o excesso de gás carbônico à medida que o sangue vai circulando pelos tecidos, né? E esse gás carbônico a gente elimina através da ventilação. Então a gente pega a circulação pouco oxigenada, joga aos pulmões pelo lado direito, depois esse sangue retorna ao coração para o lado esquerdo e depois distribui o sangue oxigenado para o sistema, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o coração aberto, os átrios eles sempre vão receber sangue das veias, tá? Aqui no lado direito, no átrio direito, aqui no átrio direito, né, nós temos o sangue entrando pela cava inferior e pela cava superior, como mostra na imagem. Esse sangue é o sangue que vem pouco oxigenado do corpo, com excesso de gás carbônico. A veia cava superior, ela traz sangue da cabeça, pescoço, membros superiores e o tronco. E a veia cava inferior traz o sangue da parte inferior do tronco, né, já entrando no abdômen para baixo, né, até os pés. Então esse sangue ele está pouco oxigenado e com alta concentração de gás carbônico, ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Esse sangue aqui ele não tem, ele não se comunica com o lado esquerdo. Então existe parede aqui, o septo interatrial e o septo interventricular. Essas paredes elas impedem o sangue de se misturar, tá? Isso no adulto. Então a gente passa do átrio direito para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. O ventrículo direito joga o sangue passando pela válvula pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, né, que é o tronco da pulmonar. E aí o sangue vai para o pulmão esquerdo, artéria pulmonar esquerda, e o pulmão direito pela artéria pulmonar direita aqui, do outro lado. Esse sangue ele vai ser oxigenado lá nos pulmões e a gente elimina o excesso de gás carbônico, né, o processo de hematose. Depois esse sangue retorna ao coração, lembrando que o sangue sempre retorna por veia e ele sempre sai por artéria. Sempre retorna no átrio e ele sempre sai pelos ventrículos. Então o sangue vai entrar no átrio esquerdo, um sangue com alto teor de oxigênio, né, e baixo teor de gás carbônico, passa para o ventrículo esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, artéria aorta ascendente, arco descendente. Então esse sangue aqui oxigenado que vem lá dos pulmões pelas 4 veias pulmonares, superior, inferior, esquerda e direita, ele vai ser distribuído ao corpo, tá? Então aqui você tem um tronco braquicefálico, carota comum esquerda, subclávia esquerda, carota comum direita, subclávia direita. O sangue vai para a porção superior, desce a aorta descendente e ele é distribuído para os demais órgãos, né, da parte mais inferior. Depois esse sangue ele vai retornar, né, pelas veias, tá? Então aqui ele pega a veia cava inferior, veia cava superior, retornando para onde a gente iniciou. Então essa é a circulação do adulto, tá? E agora a gente vai ver a circulação fetal e fazer essa espécie de comparativa. Para facilitar o entendimento, é necessário que a circulação do adulto, essa que a gente acabou de ver, ela esteja bem clara na nossa mente, senão a gente vai embaralhar tudo. Já que a gente faz meio que um comparativo, né? Essa imagem aqui, ela mostra a circulação fetal.
Basicamente a diferença vai ser a criança, o feto no caso, ela não tem condições de captar oxigênio do meio ambiente, já que ela está dentro do útero da mãe. E o oxigênio ele vem da circulação materna, tá? Então existe uma comunicação direta entre a mãe e o feto, e o oxigênio da mãe é quem nutre o feto, tá? Como também a criança ela não consegue tirar o gás carbônico, tá? Então a circulação ela vai, o CO2 ele vai ser retirado também em comunicação da mãe com o feto, tá? Tudo começa aqui pela placenta. Então você vê aqui a imagem, deixa eu subir aqui, a placenta está aqui, né? E a placenta é quem vai fazer a comunicação vascular do feto com a mãe. Então a mãe ela joga o sangue oxigenado, tá? O sangue com alto teor, alta concentração de oxigênio para o coração do feto através dessa veia aqui, ó, essa veia aqui, que é a chamada veia umbilical, tá? Essa aqui é a veia umbilical. Ela tem uma alta concentração de O2. Entretanto, a criança, o feto, né? Eu falo criança, mas estou me referindo ao feto, ela trabalha no meio hipoxêmico, tá? Essa concentração de oxigênio ela é alta, mas ainda assim ela é menor em comparação ao adulto. Como assim? Por exemplo, a saturação de um adulto é em torno de 94 a 100%, saturação de oxigênio. A do feto ela é em torno de 70 a 80%. Por que isso acontece? Porque a mãe joga o sangue oxigenado para que esse sangue chegue no coração, tá? Esse sangue sai da placenta, circula, vai chegar no coração, e a criança vai jogar esse sangue oxigenado para os seus próprios órgãos, para ela nutrir os seus órgãos, né? Suas vísceras ali. Só que durante esse percurso, até o sangue sair do ventrículo esquerdo da mãe, passar pela aorta da mãe, né? Aqui em cima, passar pela aorta da mãe, ser distribuído para o corpo, atingir a placenta, esse sangue oxigenado. Da placenta, ele vai passar aqui, ó, por algumas vísceras, o fígado, o próprio coração, e é distribuído pela artéria aorta. Então, até esse sangue atingir a circulação da aorta, boa parte desse oxigênio já foi consumido pela mãe e pelo próprio feto. Então, a saturação nossa do adulto, né, também do recém-nascido e da criança, ela é maior, ela é em torno de 94 a 100%, né? Vamos botar esses valores aí nos extremos. E a do feto ela é um pouco menor, porque esse oxigênio, quando ele atinge a circulação da aorta, uma grande parte do O2 já foi consumido, e aí baixa a saturação, ok? Então basta entender isso, a criança ela vive em um meio hipoxêmico, isso é o natural. Isso aí vai ser prejudicial? Não, 70 a 75% de O2, de saturação de O2, para o feto é suficiente para oxigenar todos os órgãos do feto e para que ele se desenvolva tranquilamente, sem nenhum problema, né, sem gerar nenhuma alteração, ok? Então ele seria pouco para nós, mas para o feto isso não gera complicações. Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Então a placenta ela joga o sangue aqui, ó, oxigenado, tá? Lembrando que eu falo oxigenado, mas é uma oxigenação que para o feto é suficiente, é boa, em comparação com o adulto ela é um pouco mais baixa. Mas esse sangue aqui ele é oxigenado, tá? Ele vem aqui da veia umbilical, sobe, ele entra no fígado e ele pega o duto venoso, né? O duto venoso hepático também chamado. E esse sangue aqui ele faz um bypass, um shunt aqui, né? Ele faz uma espécie de uma ponte e ele se conecta com o sangue da cava do feto, tá? Esse sangue aqui vai se conectar. É um sangue que vem com alta concentração de oxigênio, você vê a legenda aqui das cores, né? Alta, média e baixa, tá? Uma alta concentração de oxigênio se misturando com o sangue que vem da cava inferior aqui do feto, né? Ele se mistura para formar uma nova cava aqui, ó, que entra no átrio direito. A primeira diferença que você vai observar do feto para o adulto é que o sangue que entra no átrio direito
ele não passa direto para o ventrículo direito. Na verdade, ele até vai, mas a maior parte desse sangue, ele vem do átrio direito direto para o átrio esquerdo, tá? Existe um buraco aqui, que é chamado de forame oval. O forame oval, ele está presente no feto e ele é essencial. Esse sangue aqui é um sangue oxigenado, tá? Entenda uma coisa, o feto não precisa jogar tanto sangue aos pulmões como o adulto. Por que o adulto joga tanto sangue aos pulmões? Sangue esse que vem do átrio direito, não tem nenhuma comunicação, o sangue não passa para cá, né? Porque tem o septo interatrial e interventricular que não deixa nem no átrio nem no ventrículo, e ele joga todo esse sangue para os pulmões. Porque o adulto, ele precisa oxigenar o sangue por conta própria. Ele precisa pegar o oxigênio que tem lá nos pulmões. Já o feto, ele não tem como pegar oxigênio nos pulmões, já que ele precisa da respiração da mãe. Então esse sangue aqui, ele vai passar direto para o átrio esquerdo, tá? Da veia cava inferior. O sangue que vem da veia cava superior, ele passa para o ventrículo direito, tá? Aqui tá até com a cor mais escuro, mostrando que é um sangue meio que misto, né? Ele passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, esse sangue aqui da cava inferior é um sangue pouco oxigenado, né? Já o sangue da cava superior, perdão, já o sangue da cava inferior é um sangue com alta concentração de oxigênio, porque ele vem da placenta da mãe pela veia umbilical, e ele está bem oxigenado lá da mãe, né? O sangue da horta da mãe, que é o sangue oxigenado. Então esse sangue passa para o ventrículo direito, e o ventrículo direito joga o sangue através da artéria pulmonar aqui. Só que apenas 8 a 10% desse sangue vai aos pulmões, tá? Por quê? Porque os pulmões não precisam receber tanto sangue, já que ele não está fazendo aquela função de troca gasosa, né? Não tem hematose lá. Basicamente, os pulmões da criança aqui, do feto, ele é um pulmão rico em líquido. Lá tem líquido amniótico. E o ventrículo direito, ele também tem essa dificuldade de jogar sangue para lá por conta do líquido. Ele tem uma resistência alta. Sem contar que é uma circulação que está com baixo teor de oxigênio, o que gera uma vasoconstricção hipóxia, o que aumenta ainda mais a resistência, né? Resistência vascular pulmonar no caso. Um outro detalhe é que esse sangue do ventrículo direito que vai aos pulmões, uma parte desse sangue, ele pega o caminho aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, vou botar de azul, ele vai fazer isso aqui, né? Aqui é o tronco da pulmonar, aqui é o tronco da pulmonar do feto. Aqui ele vai para o pulmão esquerdo, pulmão direito, tá? Só que dá para observar que aqui tem uma ponte, uma conexão. Essa conexão, ela não existe no adulto, tá? Ela se fecha e forma um ligamento, chamado ligamento arterioso, mas no feto existe essa comunicação, que é chamado canal arterial, ou canal arterioso, ou também chamado de canal arterial. Ela faz a comunicação da pulmonar, do tronco da pulmonar, basicamente, com a aorta. O objetivo do forame oval e do canal arterial é jogar o máximo de sangue que vem da placenta direto para a circulação da aorta, sem ir para os pulmões, porque nos pulmões esse sangue não tem muito o que fazer, não vai ter troca gasosa. E aí esse sangue que vai aos pulmões, ele tem um objetivo apenas de nutrir o pulmão, né? Esses mais ou menos 8% a 10% do sangue que vai aos pulmões, ele tem o objetivo de nutrir o próprio parênquima pulmonar. Então esse sangue, ele vai pegar a artéria aorta aqui, né? Tanto passando pelo forame oval, quanto fazendo a comunicação com o canal arterial. Ele vai atingir a circulação da aorta, né? E aí ele é distribuído para os órgãos do feto, tá? O sangue que vai aos pulmões, essa porcentagem pequena, ele retorna ao átrio esquerdo, tá?
esse sangue retorna ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e através da artéria aorta ele se mistura com esse sangue que veio do átrio direito, né, e o sangue que veio do ventrículo direito, tá? Então observe que a gente tem algumas diferenças comparando-se com o adulto, né? O forame oval, que é esse buraco aqui. A circulação pulmonar ela é uma circulação de alta resistência vascular pulmonar, tá? Então ela recebe um fluxo sanguíneo baixo. E nós temos também o canal arterial, tá? Depois que esse sangue é distribuído ao corpo, né, do feto, ele retorna, uma parte dele retorna pela artéria umbilical, né, para a placenta aqui, e a outra parte ele, através da própria veia cava aqui, tá? Ele pega essa circulação, onde ele vai fazer o mesmo percurso, se mistura aqui com o sangue da veia umbilical, oxigenado, né, através desse duto, tá? Para que ele entre novamente no átrio direito. Então, basicamente, essa é a circulação do feto. O que diferencia é que o sangue vem da placenta pela veia umbilical, ele se mistura com o sangue da veia cava inferior, né, aqui dentro do fígado, tá? Pelo duto venoso, entra no átrio direito, passa direto para o átrio esquerdo através do forame oval. Como a pressão do átrio direito ela vai estar muito grande, o fluxo sanguíneo aqui é muito alto, ele faz um efeito aqui de desvio, né? O shunt direita e esquerda que a gente chama, ele vai da direita para a esquerda por pressão. O forame oval ele tem também uma espécie de válvula aqui, então ela abre para que o sangue venha da direita para a esquerda. Então vou dar o break aqui. Na parte 2 eu vou tentar resumir o que ocorre após o nascimento, né? Então o forame oval, o canal arterioso, as artérias e veias umbilicais, elas deixam de existir, né? Para que o coração ele fique como da mesma forma que o adulto, né? Então o adulto você não tem aqui uma comunicação entre a pulmonar e a aorta, você só tem um ligamento, que é o ligamento arterioso, e o forame oval ele vira uma fossa, que é um buraco fechado. Então vamos dar um fim aqui a essa parte 1 para que a gente entre na parte 2 e não fique demasiadamente longo.